Galera, quero falar para vocês de um local no velho continente que reúne algumas das estradas mais lindas do mundo, a Suíça. E eu quero falar para vocês nesse vídeo sobre dois roteiros que começam e terminam nela. São estradas incríveis, bora rodar com a gente. No nosso tour dos Alpes, como o nome diz, a gente faz um giro em torno dos Alpes suíços. A gente começa pela Suíça, entra no sul da Alemanha, faz ao norte da Itália, o leste da França e volta para a Suíça. Ou seja, um giro, a gente passa por 4 países, 5 contando com a Áustria, para fazer esse giro dos Alpes. E uma curiosidade, quando a gente sai de Constance, no sul da Alemanha, a gente roda mais ou menos 400 quilômetros e passa em 400 quilômetros por 4 países, porque a gente sai do sul da Alemanha, roda uns 80 quilômetros pela Suíça, entra e cruza a Áustria e daí sobe os Alpes suíços, descendo já na Itália e passando pelos Dolomitas, famosa região dos Dolomitas, para pernoitar em Cortina d'Ampezzo, que é um charme de cidade, é uma estação de esqui famosíssima. Foi esse ano, 2026, pela terceira vez na história dela, sede de Olimpíadas de Inverno. Depois ali a gente desce para Veneza, passando pelo Passo San Boldo, construído na Primeira Guerra Mundial pelo governo austríaco. E daí vamos para Veneza. Em Veneza a gente fica 2 noites e Veneza é um sonho. Veneza tem mais de 1000 anos, quando se para são mais de 90 pequenas ilhas que formam essa cidade que está no norte do Mar Adriático. Aquilo é imperdível. Vocês têm que ir para lá e se puder ir, vai com a gente. De lá a gente sai, cruza o norte da Itália, mas nessa cruzada, 400 quilômetros, a gente dá uma paradinha em Maranello para visitar a fábrica da Ferrari. Dá uma brincadinha lá e quem quiser dá uma voltinha. Tem Ferrari, às vezes eles têm Lamborghini também, mas eles se bicam de vez em quando, às vezes não tem Lamborghini. Daí vamos para a costa do Mediterrâneo. Ficamos uma noite, lugar lindo, maravilhoso, e daí vamos rodar por uma estrada famosíssima chamada... conhecido, o apelido dela é Costa Azzurra, que é a estrada da Costa Azul, que ela vai margeando, passa por Gênova, passa por Maranello, vai até Nice. Ela é linda. Costa Azzurra porque você está sempre vendo o mar Mediterrâneo à sua esquerda e sempre está azul, maravilhoso. No caminho a gente passa por um outro local que todo mundo fica maluco. A gente entra em Mônaco para fazer o circuito de Fórmula 1 de Mônaco. Isso é algo incrível, inclusive tem vários momentos que quando a gente chega, eu aponto no chão assim, onde está o grid de largada e o número 1, onde o nosso Senna sempre estava largando. Fazemos o circuito e daí chegamos em Nice. Em Nice a gente fica 2 dias para curtir. A cidade é um charme. Próximo do nosso hotel tem o Mercado das Flores, que está lá há mais de 80 anos. Todas as tardes eles estão lá expondo as suas flores. E daí ele aumentou, não são só flores, hoje daí é gastronomia. E daí são aqueles vinhos maravilhosos, aqueles queijos maravilhosos. 2 dias ali assim, e daí vamos para um outro local, ou seja, vocês estão vendo? Esse tour dos Alpes é fantástico. Daí o último pernoite, antes de chegar em Thun, a gente vai para Chamonix, nos Alpes franceses. Linda região. No dia, são 2 noites, um dia que a gente tem livre, um dia para curtir mais a cidade. Chamonix é linda. Aí a gente pega um teleférico chamado Teleférico du Midi, que você vai até numa montanha e você tem a opção de subir até no Mont Blanc. São 2 teleféricos e você sobe no Mont Blanc a quase 3.000 metros de altura. Lindo lugar. E eu tive a oportunidade e coragem, na última viagem, de fazer um parapente de lá. Então, convido todo mundo a fazer isso, a mesma coisa. Daí a gente chega em Thun e volta para casa. Final de viagem, final de mais um sonho. Galera, então a gente vai falar de mais uma viagem. E como eu acabei de mencionar aqui assim, eu sou fã de todas elas. E o pessoal sempre me pergunta, mas Harley, qual é o melhor roteiro? Eu falo, melhor roteiro que tem é o que você está fazendo. Então, curta aquele roteiro, não adianta você estar nos Alpes e pensando em Marrocos, ou estar em Marrocos e pensando em Portugal e Espanha, ou na Rota 66. O melhor roteiro é o que você está fazendo. E o que eu vou falar agora é um outro que começa na mesma cidade, em Thun, na Suíça. O nome chama-se Costa Amalfitana. Mas a Costa Amalfitana está na Itália. O que tem a ver?
O pessoal pergunta, mas eu já fiz a costa. A gente não faz só a costa amalfitana. A gente sai da Suíça, a gente cruza os Alpes suíços. Então, deixa eu falar para vocês como é que é rapidinho essa viagem. Saímos do Brasil, vamos para Zurique. Zurique a gente desce 80 quilômetros de ônibus e vamos pegar nossas motos na cidade de Thun, que está no pé dos Alpes suíços. Linda, também é uma estação de esqui. Perto de Interlaken. Linda região. Lá a gente pega nossas motos. Primeiro dia rodando, a gente começa a pilotar nossas motos, a gente margeia o Lago Thun, que fica ao lado de Thun, e começa a dirigir em direção aos Alpes. E de repente acaba a estrada, a estrada não tem continuação. O que a gente vai fazer? Aí a gente vai parar num ponto como se fosse um ferry boat. Ao invés de você embarcar num ferry boat, você vai embarcar num trem. Então, tem uma estação de trem que tem mais de 100 anos, é um trecho de estrada de 100 anos, que deve ter uns 35 quilômetros, ela só atravessa uma parte dos Alpes. Então, você fica paradinho com a tua moto, de repente chega o trem, 20, 30 vagões, e você vai pilotando a sua moto, atravessando cada vagão, porque o local de parar as motos são os 2 últimos vagões. Ou seja, os 2 primeiros vagões, só que você começa lá por trás, e você vai chegando nos seus... Lá no fundo você amarra a tua moto num vagão específico, e daí tem um vagão de passageiro na frente, fica ali. E daí ele cruza esses 20, 30 quilômetros em 15, 20 minutos. O mais, assim, impressionante é que são 2 vias férreas. É um trem que vai e um trem que volta, construído há 100 anos atrás. A gente fica impressionado com isso. Quando a gente sai perto da cidade de Martigny, que ela fica no meio dos Alpes. Então tem uma cadeia de montanhas, um vale enorme nos Alpes e uma outra cadeia de montanhas. Essa segunda cadeia de montanhas, a gente sobe o passo para entrar na Itália. E vamos dormir em Santa Margherita, às margens do mar Mediterrâneo. Lá a gente fica 2 noites. É absurdamente lindo. Fica Santa Margherita e Portofino. Portofino é um local que era um reduto de piratas há 300 anos atrás, 400 anos atrás, mais até. Então a gente fica 2 noites. No dia seguinte a gente pega um trem e faz um bate e volta num passeio de trem. Vai gastar umas 3 horas e a gente vai conhecer uma parte do que é conhecida como as Cinque Terre. São as 5 terras, são 5 pequenos vilarejos pendurados no mar Mediterrâneo, absurdamente lindo. A gente para no primeiro ou no segundo, não lembro direito, a gente daí desce, vamos dar uma caminhada, tomar um vinho, não estamos pilotando, vamos tomar um vinho, comer um queijo, uma massa, e daí volta para a nossa Santa Margherita, pernoitamos. À noite desse primeiro dia, a gente tem um jantar em Portofino. Mas a gente não vai de moto até lá, porque é muita curvinha. A gente vai de moto no dia seguinte só para fazer umas fotos. Como é que a gente vai de moto no primeiro dia? Daí a gente vai até no cais de Santa Margherita e pega um barco. E esse barco leva a gente pelo mar ali assim até chegar. Então você tem uma vista da costa do mar, assim, é lindo o lugar. Aí vamos tomar um belo de um vinho, comer uma bela de uma massa, num local, não sei se algum de vocês já viram, mas em Portofino tem vários shows do Andrea Bocelli na Baía de Portofino. Recomendo assistir, vale muito a pena. E lá a gente vai fazer o nosso jantar. O Andrea não vai estar lá, infelizmente, mas vale muito a pena. Daí a gente segue viagem descendo para Siena. Siena está no meio da Itália, na região da Toscana. Lindo lugar. Tem um amigo meu que fala o seguinte: Rale, eu saco falar com você de viagem, porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O que eu posso falar se é isso que acontece? Siena, a gente dorme dentro da cidade murada. Nosso hotel está à distância de caminhada a 500 metros de uma praça, eu esqueci o nome da praça agora, onde acontece a corrida do Palio. A corrida do Palio, o que é? São aquelas charretes só para uma pessoa, é uma bigazinha, eu não sei como é que é o nome daquilo. Há 600 anos essa corrida acontece. Ela acontece em 2 momentos durante o ano, ainda acontece em volta dessa praça. Gente, a história é incrível. É incrível você entrar naquelas igrejas, caminhar no meio daquelas ruas. A mulherada fica louca porque em Siena se vende muita jaqueta de couro. E esse é um negócio legal. Todos os nossos tours, nós temos um momento
lojinha. Então, daí isso é um grande trunfo para a mulherada. Ah, daí curtimos Siena, dia seguinte a gente desce uma perna mais longa, daí a gente vai cruzar passando pelo interior da Itália, a gente passa por Roma, a uma distância de uns 50 quilômetros, e vai para o sul, onde está a Costa Amalfitana. A gente entra para a região de Salerno, que é ao lado sul da Costa Amalfitana, rodamos uns 30, a gente não faz a Costa Amalfitana inteira, né, porque aquela península não faz ela inteira. A gente vai até uma cidade chamada Amalfi, que dá nome à Costa Amalfitana. E lá, por exemplo, a gente vai poder entrar numa igreja que tem 1000 anos. 1000 anos tem uma igreja que é linda. A história está ali. O pessoal fala, mas como é que faz para dirigir na costa em si? Porque são umas curvinhas assim, a gente vai com calma, tem que tomar cuidado que tem os caras com umas lambretinhas, que eles são uns loucos, aqueles italianos. Olha um detalhe importante, nós temos, e essa é uma informação legal para todo mundo, não é só tour de moto. Qualquer um dos nossos tours dá para pegar um carro e acompanhar. Se tiver um conversível, pode pegar um conversível. Daí quando a gente aluga nossos conversíveis para fazer uma viagem lá na Suíça, o cara pergunta, vocês vão entrar na Itália? Vamos entrar na Itália, então não pode alugar esse carro aqui porque ele é muito grande. Daí ele sugere alugar os Mini Coopers, porque ele é um carrinho menor. Principalmente para rodar lá na região da Costa Amalfitana, que é tudo mais apertadinho. Ali a gente fica 2 dias, o segundo dia a gente nunca deixa barato. O segundo dia a gente pega um barco e vai sair Ilha de Capri. Maravilhosa, é algo assim que é sonho de cada um. Normalmente esses tours europeus são tours que vai mais casal, porque são tão lindas essas viagens, você está com a tua parceira para compartilhar daquele momento, não tem igual, é uma sensação muito bonita, porque senão o cara fica naquela, olha que coisa mais linda, não tem para quem falar, olha que coisa mais linda. Bom, feito isso, a gente vai para o interior da Itália, a gente vai visitar um lugar, a gente pernoita em L'Aquila, L'Aquila, já no interior da Itália, mas lá em cima a gente vai para o Campo Imperatore. Campo Imperatore, o italiano chama Aliro Tibé, de tão alto que é, daí a gente vai lá para cima, sobe. Só que eu quero falar da cidade que a gente pernoita. A gente pernoita de 2 opções, ou num hotel chamado Hotel Chiola, Castelo Chiola, um castelo construído, começou a construção desse castelo no ano 970. Ou seja, estamos falando de um castelo que tem algumas paredes ainda de 1000 anos. Agora você imagina, Débora, que em 1000 anos, o que passou nisso? Esse castelo foi moradia, esse castelo foi presídio, foi hospital, foi residência, em 1000 anos foi tudo. Ele ficou abandonado um tempo. Agora na pandemia ele ficou 4 anos fechado e reabriram agora. E eu preciso contar para você uma história que acontece no Castelo Chiola. Tá lá a história, tem um busto do São Tomás de Aquino. Ele era de uma família muito rica. Você já ouviu falar do Mistério das Rosas? Mistério da Rosa, vou explicar. O São Tomás de Aquino, ele era filho de uma família nobre, ou seja, e ali morava um tio dele, nesse castelo. E ele foi passar férias lá. E daí o pai dele já avisou o irmão, falou, o moleque gosta de levar comida para os pobres. Ele gosta põe um casacão, põe salame, queijo, pão e leva para os pobres. Fica de olho para ele não fazer isso. O tio dele chegou para o governanto, né, o cara que cuida da cozinha, o chefe da cozinha, e falou, escuta, o moleque vai fazer isso, não deixa o moleque fazer. Daí um belo dia ele foi na cozinha, na despensa, guardou as coisas embaixo do casacão e estava descendo e o chefe falou, o que você está levando aí, moleque? Não estou levando nada, o que você está levando aí? Não estou levando, eu vou chamar teu tio. Não, pode chamar. Chamou tio, porque ele não podia obrigar o nobre a abrir o casaco. Teve que chamar o tio dele. O tio veio, abre aí, moleque. Ele abriu, caíram umas rosas. Então, o milagre das rosas, vale a pena pesquisar, ele aconteceu neste local, no ano 1200 e tralalá. Então é muito legal isso, entendeu? Você viver essas coisas, né? Esse castelo, a gente não vai ficar nesse castelo esse ano, porque ele acabou de reabrir, e nós já tínhamos feito a nossa reserva num outro local, que esse local também é especial. Eu queria algo especial, aí falei para a Diana, vamos procurar um lugar. Achamos uma vila medieval.
Então você está... Algumas pessoas ficaram um pouco até assustadas de ficar lá, porque você está eles não pintaram a parede para ficar carinha de hotel. As paredes são como eram há 250 anos atrás, meio assim sujas de fumaça, porque 250 anos era uma região fria. Como é que se esquenta? Fazendo fogo. Fogo dá fumaça. Então você tem ainda fuligem nas paredes, então dá meio medinho. É medieval mesmo. Tanto as motos a gente para fora da cidade e daí vai caminhando para ficar nesse local. Então são duas experiências, isso que a gente busca bastante, não é só rodar de moto, é ter uma experiência, é trazer uma coisa que faz você lembrar por muito tempo. Feito isso aí, a gente começa a voltar, passa por um outro lugar fantástico chamado Assis, de São Francisco de Assis, e daí o nosso hotel fica também dentro da cidade murada, a distância de 400 metros da Basílica de São Francisco. Está lá enterradinho, né, são duas catedrais, uma em cima da outra. E ele está lá embaixo enterrado. A tumba dele está lá. E daí vamos curtir a cidade e tudo mais. Aí, voltando para casa, não para casa, né? Para entregar nossas motos na Suíça, a gente passa por Sirmione. É uma pequena península dentro do Lago de Garda. Maravilhosa, Lago de Garda é o maior lago da Itália. Linda, belíssima. O nosso hotel fica próximo de ruínas romanas, ou seja, de 2000 anos atrás. Então, aqueles romanos já sabiam que era coisa boa, era um castelo lindo numa península maravilhosa. E daí voltamos para a Suíça para retornar nossas motos. Galera, então quero convidar vocês para não deixar passar. A gente está todos os anos levando uma galera para lá, Europa Alpes ou Europa Costa Amalfitana, duas viagens maravilhosas. Quem fez, volta e faz de novo, faz outra, tá? Vem com a gente, vamos rodar, bora rodar com a HT, moçada.